Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Justiça rápida e simples. É o que promete o projeto de lei número 8046 de 2010, que trata do novo Código de Processo Civil. O projeto, que já passou pela Câmara, está em tramitação no Senado Federal. A proposta cria novos dispositivos para lidar com demandas de massa, além de reduzir o número de recursos. Mas o que muda no dia a dia de quem precisa do Judiciário? Para falar sobre as novidades do novo texto, está conosco o Procurador da República, Sérgio Cruz Arenhardt, mestre e doutor em Direito. Nosso convidado é autor de diversos livros sobre processo civil. Muito bem, procurador, é um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo para essa entrevista. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor qual é a importância desse projeto de Código de Processo Civil na vida das pessoas. Por que ele é tão fundamental? Na realidade, o Código de Processo Civil é o código, a lei que regula todo o processo judicial, quer dizer, a composição de litígios perante o judiciário, de questões que não sejam criminais. Então, tirando algumas leis específicas que vão tratar de alguma questão pontual, por exemplo, questão trabalhista, que a gente vai ter uma lei específica, questão de locação, que vai ter uma lei específica, a maioria dos litígios que não sejam de crime são regulados pelo Código de Processo Civil. Então é o código que disciplina todo o procedimento que o juiz vai ter que aplicar para a solução de qualquer tipo de litígio envolvendo patrimônio, família, propriedade, qualquer tipo de coisa assim. Bom, eu gostaria de saber do senhor também qual foi a justificativa para modernizar o atual Código de Processo Civil. Eu pergunto isso porque houve uma série de alterações de dispositivos do Código nos últimos anos e essas alterações parecem que não foram suficientes aí para adequar o texto às novas necessidades da sociedade. Na realidade, o litígio brasileiro sempre foi um litígio muito individualista e o Código do Processo Civil sempre refletia essa perspectiva. Então o Código de 73, que é o código que está em vigor ainda até hoje, é um código muito voltado a uma perspectiva de proteção de um direito individual, sobretudo de um direito patrimonial. E o que se percebeu é que isso, claro, já não responde mais a todo tipo de conflito que a sociedade brasileira tem. A gente tem muitos interesses que ultrapassam o indivíduo, proteção do meio ambiente, de patrimônio público, patrimônio cultural. E a gente tem esses novos direitos todos que também não têm uma proteção adequada, né, no campo do Código brasileiro. Então, a proteção à intimidade, a proteção à honra, a proteção à imagem, são situações que não são muito bem protegidas pela legislação atual. Então, a doutrina reclamava já de uma situação já envelhecida do Código, ainda que com as reformas pontuais que vinham sendo feitas, né, a gente tinha uma certa falta de uma uniformidade principiológica do processo, né, que apesar dessas reformas pontuais, na unidade o Código ainda era deficiente em uma série de situações. E, portanto, reclamava uma atualização mais profunda dessa legislação processual. E foi mais ou menos essa tentativa que se quis fazer com o Código Novo, além de uma superação de um componente que é quase que ideológico do Código atual, que é o fato que o Código ainda é um código gestado na época da ditadura e, portanto, uma regra que tem ainda um comprometimento, supostamente um comprometimento ainda não democrático, digamos assim, da solução de conflitos. Eu até diria que para a época da ditadura o Código é bastante moderno e não tem exatamente um perfil autoritário, né? Mas essa foi uma das críticas que sempre se fez à forma da estrutura da legislação processual atual. Daí porque a doutrina sugeriu e o Congresso depois acolheu essa proposta de, então, criar um código todo moderno, mais novo, que acolha as ideias mais recentes que a gente tem sobre direito processual. Tá certo. Bom, procurador Sérgio, a celeridade e os princípios constitucionais parece que serviram de norte aí para o trabalho da comissão de juristas responsável pela elaboração do texto do novo Código de Processo Civil, desse projeto. Bom, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa concepção que essa comissão quis dar ao novo texto do Código. Na realidade, uma das coisas que é sempre ainda hoje mais ressentida pela população brasileira até, é a ideia de que o judiciário brasileiro é muito demorado, que as questões demoram muito para terem uma solução definitiva, de que as causas tramitam por longos anos e a gente não sabe a solução que vai dar até o final, né? E essa é uma reclamação constante. E além disso, essa reclamação de que há muitas situações pontuais em que falta uma interferência maior da parte
em relação à atividade do juiz. Às vezes a parte não consegue dialogar com o juiz, às vezes há falta do diálogo entre as partes do processo. Isso, claro, atrapalha não só a formação de uma decisão judicial mais adequada, mas também tira um pouco da legitimidade da própria função do juiz. Na medida em que eu não consigo influenciar o convencimento do juiz, dialogar com o juiz, mostrar que meu ponto de vista é um ponto de vista importante e que deve ser considerado, é claro que a solução que vai sair do processo é uma solução que não me agrada, é uma solução que eu tendo a não aceitar bem. Então, essas de fato foram talvez as duas principais tônicas do projeto novo. Buscar, ou pelo menos afirmar que tenta buscar uma aceleração na prestação jurisdicional para resolver um problema que é crônico na justiça brasileira, que é o problema da demora na prestação jurisdicional, e também buscar oferecer mais garantias para as partes poderem estar dentro do processo. Então, um diálogo maior, uma possibilidade maior de interferência na formação da decisão do juiz, esses talvez tenham de fato sido os nortes, pelo menos, da intenção do projeto original. Procurador, a corregedora do CNJ, a ministra Nancy Andrighi, ela disse em entrevista que o texto do novo código do projeto, da forma como está, ele traz avanços, mas que não irá necessariamente produzir nem aceleramento e nem diminuição no tempo de tramitação dos projetos. Aí vem a pergunta, diante disso, afirmar que o novo código trará mais celeridade aos processos judiciais não é aí um pouco precipitado? Na realidade, o projeto do código, ele traz, em favor das garantias da parte, ele acaba fazendo com que a participação seja maior da parte e isso acaba implicando também uma demora maior do processo. Certo. A aposta do código é aplicar alguns outros mecanismos que vão permitir a fixação de teses jurídicas já antes de começar o litígio. Então, o juiz de antemão já vai saber como é que ele deve interpretar uma regra de direito, porque os tribunais já falaram para ele, olha, essa regra tem que ter tal tipo de interpretação. Certo. E isso, em tese, aceleraria pelo menos essa parte do litígio. Então, a proposta do código é mais ou menos dizer o seguinte, a gente vai perder tempo na análise do fato, na produção da prova, na oitiva das pessoas e tudo, mas a solução da controvérsia do ponto de vista do direito, ela vai ser mais simples. Então o código trabalha com uns mecanismos, por exemplo, até de origem norte-americana, que é a ideia dos precedentes que são obrigatórios, então o juiz vai ser obrigado a observar decisões de tribunais superiores, vai ter mecanismos de uniformização de entendimentos sobre direito, que em tese simplificariam, desse outro lado, a tramitação do processo. Mas de fato, é uma aposta, a gente não tem nem como dizer se sim ou se não, é difícil saber o que vai acontecer. Tá certo, procurador Sérgio, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.